E aí, tudo nice com você? Sejam bem-vindos a mais um Papo Reto. Aqui eu trago assuntos que vão ajudar líderes e aspirantes a conquistarem alta performance e subir de cargo. Eu sou a Nice e o tema do nosso episódio de hoje é: como entregar metas que são impossíveis de serem atingidas? Mas antes de eu me aprofundar no episódio de hoje, deixa eu explicar um pouquinho mais o que são metas impossíveis de serem atingidas. Ao longo dessa minha jornada de 15 anos, atuando como líder dentro do call center, eu passei por diversos modelos de negócios. Alguns com clientes extremamente coerentes, que passavam metas muito factíveis e que, na grande maioria das vezes, a operação não entregava, não porque a meta era impossível de ser atingida, mas porque faltava eficiência do lado de operações. E aí entra o papel do líder, efetivamente falando, para conduzir a equipe, estabelecendo ações que realmente direcionem a rota para chegar nesses objetivos. Agora, metas impossíveis de serem atingidas são aquelas metas que, quando você olha o histórico e você verifica que do lado de eficiência você está entregando um resultado muito bom e ainda assim as metas não estão sendo atingidas, o cliente, muito provavelmente, aquele cliente que contrata a prestação de serviços de uma EPS, ou seja, empresa prestadora de serviços, superdimensionou esta meta. E quando eu falo que superdimensionou, é no sentido de estabelecer uma meta que, olhando os dados históricos, a operação nunca entregou. E quando mesmo o gestor alinha em reuniões com este cliente, mostrando que a meta que ele está estabelecendo não é possível de ser entregue, por conta de N fatores que provavelmente são discutidos ali na reunião, e ainda assim este cliente não aceita, você não pode ir contra essa realidade. Afinal de contas, ele quem te contratou como uma empresa prestadora de serviços, e você é um dos profissionais que estão aí para deixar esse cliente o mais satisfeito possível. É claro que o ponto de partida para validar o quanto você está sendo, de fato, aderente às expectativas desse cliente é a entrega da meta. Mas se, historicamente, você vem entregando do lado de operações um absenteísmo super controlado, você garante a aderência às escalas que são estabelecidas, você tem pessoas engajadas que normalmente quando tem ações, campanhas, essas pessoas sempre estão aderindo, ou grande parte delas sempre curtem esse tipo de ação e faz parte literalmente. E ainda assim, diante de todo esse contexto, isso é o que eu chamo de eficiência. Do lado de operações, é aquilo que está diretamente na sua mão entregar. Você, ainda assim, entregando tudo isso do seu lado, não consegue bater a meta do cliente, deixa de ser um problema diretamente teu. E aí, o que você precisa fazer? Trabalhar as oportunidades do seu lado, aquilo que está na sua mão como líder de equipe, para melhorar aquilo que já está bom. Afinal de contas, como eu sempre digo, nada é tão bom que não possa melhorar continuamente. Essa é a mentalidade de quem atua com melhorias contínuas. E é essa mentalidade que vai levar você, a subir degraus na sua carreira. E lembrando que subir os degraus na sua carreira, conquistar promoções ao longo da sua jornada, crescer de cargo é uma consequência de um líder, de um profissional de alta performance. Agora que eu falei um pouquinho do que são, qual é o conceito de metas impossíveis de serem atingidas, vamos entender o que são metas possíveis de serem atingidas. Então, eu já falei aqui um pouquinho da eficiência operacional, que são aqueles indicadores que não têm relação direta com a meta que o cliente contratante desta EPS, empresa prestadora de serviços, estabelece para você entregar dentro do mês, dentro de uma semana, depende aí do seu modelo de negócio. O fato é o seguinte: esses indicadores de eficiência operacional normalmente são indicadores estabelecidos pela empresa que você é contratado, pela EPS.
E aí, a gente está falando de absenteísmo, de aderência à escala, de conversão sobre aqueles contatos que são efetivos, que você teria a possibilidade, no caso de operações de vendas, de vender e você não está conseguindo converter ou negociar, depende aí, como eu disse, do modelo de negócio que você está inserido. Mas você precisa ficar muito atento em garantir aquilo que está no seu alcance entregar. Então, para você não sentir a sobrecarga que normalmente o líder de equipe, que não tem tanta experiência dentro de operações ainda, ele sente nos ombros, é você separar em duas frentes o que está na sua mão diretamente e aquilo que não está. O que não está na sua mão, começando por essa frente, você vai administrar da melhor forma, você vai garantir o acompanhamento para você ter respostas fundamentadas caso você seja questionado dessa não entrega. Agora, o que está na sua mão diretamente resolver é aqui que a gente vai se aprofundar no conteúdo de hoje, para que você, de fato, desenvolva a mentalidade de um líder. Ou, se você não é líder, mas deseja se tornar um, ou seja, você é um aspirante à liderança, você possa desenvolver a mentalidade de alta performance. E a alta performance, ela é sim diretamente ligada à entrega de metas, de resultados, mas no caso do tema do nosso episódio aqui de hoje, se são metas impossíveis de serem atingidas, porque estão superdimensionadas, você precisa garantir evoluções trabalhando por grupos de pessoas, entendendo a necessidade e os gaps de cada um desses grupos. E aí eu vou explicar um pouquinho mais em detalhes como você vai fazer isso. Mas, Naice, por que a gente tem dentro das operações metas que são impossíveis de serem entregues? Uma das possibilidades, e aí não existe o certo ou errado, existem pontos de vista, possibilidades, percepções que ao longo da nossa jornada a gente vai entendendo o fato de você não entregar recorrentemente as metas que são estabelecidas. Uma das possibilidades é este cliente contratante não ter uma área, por exemplo, de planejamento, que atua e estabelece a meta, de fato, com base num racional, que seja um racional fundamentado, analisando os dados históricos e ajustando as metas. Por exemplo, eu trabalhei num modelo de negócio extremamente coerente, com clientes muito maduros nessa questão de metas, pela história que foi ali construída. E o que eles fazem? Eles dividem o ano em quarter, ou seja, eles dividem o ano em 4 partes, onde cada uma dessas partes tem 3 meses, né? Então, a cada 3 meses, eles olham o histórico de resultados entregue nesse trimestre e ajusta ou não para o trimestre seguinte. E o que ele analisa como variáveis principais? Indicadores de eficiência operacional, por isso que é fundamental você estando entregando ou não as metas que são estabelecidas por esse cliente contratante, você não tirar o foco dos indicadores de eficiência operacional que estão na sua responsabilidade direta. Porque numa situação como essa, supondo que mude o conceito, que o cliente entenda que ele precisa de fato aplicar um racional, são fatores que não dependem de você, mas que você precisa garantir o quê? A tua parte. Porque se amanhã ou depois o teu modelo de negócio mudar para esta linha mais coerente, digamos assim, você não será surpreendido caso, mesmo a meta sendo ajustada, você não vai entregar. Por quê? Porque você está com déficit do lado que é sua responsabilidade como líder de equipe, falando aí da eficiência. Então, este cliente, voltando ao exemplo, ele olhava o histórico dos meses e ajustava essa meta. E aí, ao longo do ano, 100% das vezes que a operação não conseguiu bater as metas foi porque nós não estávamos, de fato, entregando do nosso lado de operações a eficiência realmente necessária para chegar nessas metas. Ou o absenteísmo estava acima do estabelecido. O absenteísmo, para quem não sabe, são faltas, e esse é um indicador de eficiência operacional que quanto menor, melhor. Então, normalmente as empresas estabelecem aí uma meta de 5 a 6% no máximo de tolerância, porque absenteísmo, no meu ponto de vista, não é uma meta.
sabe? Vamos combinar? É uma tolerância que a empresa estabelece. Por quê? Porque trabalha com gente e eventualidades podem acontecer. Então, ela já dá ali uma margem para que, se caso aconteça essas eventualidades, você não tenha o planejamento da entrega dos resultados comprometidos. Agora, se você estiver acima dessa tolerância, já é um super ponto de atenção. Um outro fator que pode contribuir para que esta meta, mesmo sendo coerente, não seja entregue, é a aderência. E a aderência, ela pode ter algumas variáveis. Uma delas é efetivamente a aderência à escala de trabalho. Então, se você trabalha em operações de 2 turnos, por exemplo, com posições de atendimento fixas, você precisa garantir uma quantidade de pessoas em cada um desses turnos. E aí, quando você não tem essas pessoas em cada um desses turnos, sem dúvida alguma, a tua meta vai ser comprometida. E aí não é que a meta é impossível de ser entregue, é que você está com déficit do seu lado de eficiência operacional que está comprometendo a entrega desta meta. Então, eu sempre falo isso, todas as vezes, antes de você falar, mas a meta está impossível de ser entregue. Olhe como estão os indicadores de sua responsabilidade direta. Absenteísmo, aderência à escala, estouros de pausa, como é que as pessoas estão logando ou deslogando, se com atraso ou não, por mais que não tenha faltas, ela está cumprindo a carga horária que realmente ela deveria cumprir, porque todo esse conjunto de fatores refletem diretamente no esforço que você, como líder, terá a mais ou a menos para entregar a meta. Então, fica ligado nesses pontos aí, porque são fundamentais para você não ter esse valor percebido de que a meta é impossível. Alguns casos são verdades, porque depende muito de como esse cliente contratante constrói todo esse racional para chegar numa meta, e também pode depender dos fatores que estão aí na sua mão diretamente resolver, e você não está conseguindo garantir a sua parte. Então, fica ligado nisso. E aí você pode se perguntar, mas Nice, se as metas são impossíveis de serem entregues, como eu vou ter uma visibilidade positiva? Como eu serei visto como um profissional de alta performance se eu não vou conseguir entregar as metas? Então, bora lá. Tudo depende da forma como você está atuando. Você tem 2 alternativas diante desse contexto. Ou você senta literalmente no problema e fala, eu não vou bater metas mesmo, então, beleza, o que eu entregar tá tudo certo. Não tá tudo certo. Ou você tem um outro cenário que é, como eu posso evoluir gradativamente os meus resultados como líder de equipe e, consequentemente, os resultados da minha galera. Então, esse é o mindset que você tem que ter. Você precisa garantir ações que façam você evoluir gradativamente. Quando você olhar, por exemplo, o histórico de resultados da tua equipe, você não pode ter um gráfico parecendo um eletrocardiograma. Essa curva precisa ser ascendente, crescente, porque isso vai fazer você ter uma visibilidade muito positiva e mostrar para quem quer que seja teu líder imediato, seja o cliente contratante, que você sabe o que você está fazendo, que você cria ações que realmente geram resultados e que faz com que a sua equipe, apesar das metas superdimensionadas, seja incontestavelmente uma equipe de alta performance, já que gradativamente você vem evoluindo seus resultados, semana após semana, mês após mês. Isso é uma prova cabal de que você está fazendo o seu trabalho muito bem feito, obrigada, e ninguém vai ter como contestar isso. Os dados devem mostrar o quanto você está sendo eficiente na sua gestão e, consequentemente, fazendo com que os teus liderados sejam vistos juntos como uma equipe de alta performance. E isso, a médio prazo, sem dúvida alguma, vai fazer você crescer na carreira, você conquistar posições de destaque e ser visto, com certeza, como líder referencial. Eu tenho aqui no canal uma série que eu chamo de Papo de Líder, onde eu convido líderes de vários setores do call center e eu troco aqui ideias. Literalmente, a gente bate papos de assuntos
sempre, que vão ajudar você a conquistar a alta performance e crescer aí na sua carreira. E nesse Papo de Líder, que foi com o Tambellini, nós conversamos justamente sobre isso. Ele fez essa pergunta para mim, porque é algo, principalmente dentro de operações de cobrança, muito comum. Eles trabalharem com aquelas metas que são superdimensionadas pelo cliente que contrata. Olha só a pergunta que ele me fez e o que eu respondi em relação a metas superdimensionadas, ou seja, aquelas que são impossíveis de serem entregues. Olha só o que ele perguntou e qual foi a minha resposta nesse sentido. Uma coisa que eu queria te perguntar, né, e aí quando a primeira vez que eu ouvi você falando do método, né, o quanto que muitas vezes eu chego em empresas hoje e a gente percebe que existe de um lado da empresa que contrata uma necessidade muito grande em superar metas, e muitas vezes essa superação ela acaba sendo também imposta para a empresa contratante, sem sequer entender se essa meta ela é factível de ser batida. A gente já conversou sobre isso, sei a resposta, mas eu queria te ouvir, né? Quer dizer, como é que eu vou usar um método para bater uma meta, né, que na verdade não é atingível, né? E a gente sabe que, infelizmente, tem muito disso, né? Sim. O que você me diz em relação a isso? Esse líder, ele pode sim ter dificuldades para entregar a meta. Só que eu não vou comparar nunca nesse modelo a NICE com o Tambellini. Eu vou comparar a NICE com a NICE própria. Então, eu vou pegar os meus resultados do mês anterior ou do último trimestre, eu vou analisar qual foi o meu melhor mês de entrega e com a implementação do método, no mínimo, ele precisa garantir a superação em relação ao melhor mês dele. E aos poucos, de maneira gradativa, ele vai ajustando o passo que precisar ser ajustado, mas primeiro esse líder vai focar na superação dos resultados em relação a ele próprio, comparado sempre com o melhor mês dele do último trimestre. A partir daí, o método é de repetição. Ele vai chegar inevitavelmente na meta. O que ele vai precisar é aprender como ele vai estruturar e até para ele dizer para o líder imediato dele em quanto tempo ele vai chegar na meta. E o método vai possibilitá-lo fazer essa conta de maneira muito estruturada. E aí, para complementar, o que eu posso te dizer é: tudo depende da forma como você olha. A ótica que você tem, a mentalidade que você desenvolve como líder de equipe vai refletir diretamente no valor percebido das pessoas da sua equipe. Então, procure olhar o copo sempre meio cheio e nunca meio vazio, tá? A mudança de mentalidade, a forma como você conduz o seu dia a dia vai ser decisivo para você ser visto como um profissional de alta performance. Então, por mais difícil que a situação seja, por mais impossível que seja bater essa meta, você sempre terá oportunidades do seu lado. Como líder de equipe, você precisa ser protagonista da situação e não se colocar no papel de vítima, porque se você, que representa o fundamento da sua equipe, se colocar no papel de vítima, o que a gente pode esperar dos seus liderados? E a pergunta que você deve começar a fazer para mudar essa mentalidade é: NICE, por onde começar então a resolver essa questão de metas impossíveis de serem atingidas? Eu vou responder com um fato real de um team leader, um supervisor que eu liderei, que eu presenciei e que conseguiu reverter um cenário crítico de qualidade. Olha só o que ele implementou e fica aí como sugestão para te ajudar a começar essa mudança de mentalidade, essa mudança de rota tão necessária para fazer você ter uma visibilidade incrível dentro da operação e conquistar a alta performance, para então você pensar em mudar de patamares. Se liga aí o que ele fez e quais foram os resultados que ele conseguiu converter diante de um cenário aparentemente impossível de ser entregue. Presta atenção e eu já volto aqui para a gente continuar esse papo reto. Vinha de um momento muito conturbado, de troca de gestão, desconfiança do cliente, uma operação desgastada, uma operação que não acreditava na liderança, desanimada, onde a gente não conseguia entregar e sustentar as metas. Então era algo assim muito, muito desafiador. Realmente era uma missão extremamente difícil. E quando ela chegou, eu vou ser muito sincero, quando ela chegou, eu achei muito bonito a forma como ela falou, como ela apresentou.
do método, dos anos de carreira que ela tinha. Eu já era um dos supervisores mais antigos da operação. E eu falei assim, não sei se isso vai dar certo aqui. Eu era bem resistente, assim. Eu sou bem cabeça dura em alguns aspectos, né? Fiquei com aquele sentimento, assim, fiquei muito feliz de ter alguém do perfil dela. Mas no fundo eu pensei, falei assim, cara, isso aqui não vai dar certo. No fundo eu pensei isso. Então esse foi o meu primeiro impacto assim, que eu tive com a Nice. E aí eu comecei a implementar, e aí eu comecei a ver que já deu uma diferença grande na forma como eu trabalho. Aquilo já me deu, foi um primeiro impacto, assim, que eu falei, cara, não é possível que isso aqui vai dar certo. Eu fiquei transtornado. Depois comecei a aplicar aquilo e vi que aquilo realmente dava certo. E até então, meus resultados eram, assim, não eram sustentáveis, assim, sabe? O desafio era muito grande e eu não conseguia sustentar aquelas entregas. Depois eu comecei a ter uma melhora, assim, muito absurda. Então, uma das primeiras implementações que eu tive em eficácia com o método foi, de fato, mostrar no papel o líder que eu era. Mostrar em resultados. Né, não só o que as pessoas falavam de mim, mas sim que os números falavam sobre mim. Para falar um pouquinho de números, a gente tinha, basicamente, trabalhava na ocasião, o KPI mais importante era excelência operacional, né, que era o indicador de qualidade. E na ocasião eu nem entregava esse indicador. Era um desafio muito grande, não só para mim, mas para toda a operação. E logo quando a Anaís entrou, ela falou assim, olha, você é líder, você fala muito bem, mas os seus números precisam falar por você, não você falar. Na ocasião, a meta era 85% de qualidade, e a minha equipe performava abaixo, 79, 75, e ali foi aonde eu tive o primeiro salto, aonde eu consegui, a minha equipe conseguiu performar acima de 85, então 87, 88, bater a meta, que era algo que até então eu não conseguia fazer. E aí eu consegui mudar o meu patamar um pouco de um líder que só realmente tinha um bom discurso que as pessoas adoravam, para um líder que de fato tinha resultado. Depois disso eu fui para uma parte 2, que era sustentar os resultados, que era difícil demais. Você bater um mês, beleza, mas no segundo mês já era uma tarefa árdua. Então, nas próximas reuniões com o método, a Anaís falava muito para mim, ó, agora você vai sustentar, você tem resultados, né, consistentes. Então, ali depois eu levei 1 a 2 meses assim trabalhando ainda, eu ainda oscilava. E eu lembro que isso foi em dezembro, no fim do ano, eu já consegui entregar o resultado. Janeiro eu entreguei o resultado. Fevereiro também eu entreguei o resultado. Então foi implementando o método, sempre performando ali 85, batendo na meta, 86, 87. E aí eu recebi uma chance de atuar apenas com pessoas que não haviam batendo a meta nos últimos meses. No primeiro mês eu não bati a meta. E colocando o método em prática, suando muito, eu consegui ali bater com uma equipe totalmente de low performance, 3 meses consecutivos a meta. Então a meta era 85, a gente batia 91, eu bati 92, 93%. Então eu sempre performava e fechava o mês 3 meses consecutivos dentro da equipe, o indicador de excelência operacional. E aí quando eu consegui bater resultado com a minha equipe e depois com a equipe de low performance, eu recebi ali a missão de ser o líder que era referência. Então eu ajudava outros líderes no indicador de excelência operacional. Tudo isso por conta do método. Consegui ter a minha melhor performance. Assim, a melhor performance foi ali aprendendo na prática, incrível que pareça. E isso me ajudou muito, né? Eu até fui ponto focal de outros supervisores por conta disso, por conta da credibilidade que o método me deu. De outras pessoas falam assim, cara, Marcos, você vai ser referência nesse KPI, por exemplo. E você vai ser o exemplo para outros líderes. E tudo isso porque eu implementei o método, eu fiz de acordo com o que a Nice tinha me passado. Cara, aquilo foi sensacional pra mim, assim. Contribuiu muito, assim, pra mim. Eu tenho muita coisa pra melhorar, mas eu já tenho uma base feita. Que é uma base, que eu digo, de ser bom com gestão de pessoas e ter um método por trás de tudo que eu faço. Esse foi o maior ganho que eu tive, assim. O maior ganho mesmo que eu tive foi ter conhecido isso. Com certeza, hoje eu posso falar que eu sou um outro profissional depois que eu encontrei com a Nice. E este é um exemplo de vários, de dezenas de situações que eu presenciei diretamente. Imagina, são 15 anos de história. Então, nem tudo foram flores. Eu passei por operações extremamente complexas, clientes muito difíceis de lidar, mas que
tudo tem uma forma de conduzir. E aí, o primeiro passo de tudo que você deve começar a fazer é, de fato, levantar o histórico. Levanta o histórico aí de pelo menos os últimos 6 meses da sua operação, da tua equipe. Ah, mas Naice, eu acabei de assumir essa equipe, eu não tenho responsabilidade sobre esse resultado histórico. Tem sim, agora você tem. Por quê? Porque se você não olhar o histórico dessas pessoas, você não vai entender as variações. Quais são os pontos comuns, as dificuldades comuns, para que você estabeleça ações que sejam possíveis corrigir a rota de maneira muito assertiva. E aí, o que vai acontecer? Se você pegar a equipe agora e querer construir resultados daqui em diante, está errado. Você precisa entender a história de cada um através desses dados históricos, e aí sim, com base em dados e fatos, você estabelecer ações daqui em diante para você estruturar os resultados da sua equipe. E com isso, focar na alta performance de cada um dos integrantes aí que você lidera. Então, entenda que dados não mentem. Se você tem hoje um grupo de liderados que são recém-chegados à sua equipe, ou você é um líder recém-chegado a esta equipe e não conhece a história de cada um deles através desses dados, os números vão te mostrar. Então, você precisa ter embasamento, porque quando você fizer a sua apresentação, quando você, de fato, querer conhecer a história de cada um, dependendo do que eles falarem para você, eles, os seus liderados, você já terá os dados ali, ó, muito bem estruturados e fundamentados para validar se o que ele está falando é algo relacionado a um protagonismo dele, que, de fato, o que ele está falando é real, ou ele está se colocando no papel de vítima, sendo que os números não mostram aquilo que ele está te dizendo. Isso, por si só, já vai te dar uma visibilidade diferente e os caras vão se ligar que você não é qualquer líder, você não é um líder típico, você é atípico e chegou para fazer história, para deixar legados. Então, você só vai conseguir isso a partir do momento que você tem os dados como seu fundamento para você, então, direcionar o que precisa ser feito para mudar a rota definitivamente dessa equipe. Se você começar hoje a fazer esse levantamento de dados, entender a história de cada integrante da sua equipe, conhecer quais são as variações, os gaps, as dificuldades, o que eles fazem de muito bom, você vai demorar em torno de 1 semana para conseguir construir o histórico, entender as variações, agrupar as pessoas de acordo com essas necessidades, ou seja, se você tem uma equipe de 20, 25 pessoas, nem todas têm a mesma necessidade ou as mesmas dificuldades. Então, todos esses passos anteriores, o levantamento de dados históricos, a análise desses dados, agrupar as pessoas de acordo com as necessidades, é fundamental, porque depois que você faz o agrupamento, aí sim você vai para as ações que você precisa estabelecer. Feito estes 4 passos inicialmente, você parte então para aquilo que é o seu dia a dia, que é firmar compromissos, conduzir feedbacks estruturados, com base no quê? Em todos esses levantamentos que você já fez. Então, contra fatos, dificilmente os teus liderados terão argumentos, porque você já vai chegar mostrando que você já fez o levantamento e que você sabe o que eles fizeram no verão passado. Então, não adianta vir com mimimi, porque você, de fato, tem papo reto e você não tem tempo para perder. Você precisa mudar a rota de um resultado, você precisa apresentar uma crescente nessas entregas e automaticamente, de maneira gradativa, se tornar um líder de alta performance. E, consequentemente, formar uma equipe autogerenciável que seja o reflexo da sua alta performance, formando aí sucessores melhores do que você, por que não? Então, com base nesse histórico, em todo esse material que você vai levantar, a cada semana você vai mostrando essa história para cada um desses grupos, você vai ter um papo reto com eles também, mostrando o que eles construíram ao longo do tempo, qual é a visibilidade que ele está neste momento para você que está chegando. Então, seja muito transparente e diga para ele que valor percebido você está tendo com base nesse estudo que você fez.
Isso já vai trazer um alerta para ele de se ligar que você vai acompanhar um pouco mais de perto ali. Um pouco não, muito de perto. Afinal, os teus resultados como líder vêm por tabela, depende do resultado que essa galera entregar. E aí, a cada semana, você vai retroalimentar tudo isso através de feedbacks estruturados, firmando compromissos com eles, que serão apresentados no feedback da semana subsequente e da outra, até finalizar o seu mês, mostrando, através dos dados, se o que ele se comprometeu foi entregue ou não. Se você fizer isso de maneira recorrente, você, dentro dos 30 dias do mês, certamente já vai colocar a tua equipe num outro patamar e ao longo de 3 meses, você já será visto como um líder diferenciado que qualquer gestor, qualquer gerente, e agora falando por mim como gerente também que sou, vai querer ter você na equipe, você será desejado. E você acha que as oportunidades que surgirem, você não será lembrado como um líder que faz acontecer? Com certeza será. Então, se posicione de uma maneira diferente, não seja típico definitivamente, atue de uma forma muito assertiva, muito efetiva e diferente do que a maioria faz. Faz o quê? Trabalha no automático, apagando incêndio todos os dias e a todo momento tem sustos na entrega de resultados, porque não se sustentam, já que não tem um fundamento por trás, como eu estou sugerindo aqui que você faça. E aí, quando você fizer isso de maneira recorrente e virar um hábito para você, porque o hábito exige repetições, a mente da gente trabalha por repetições. Eu não sou especialista nisso, no estudo do cérebro, mas existem vários estudos aí que falam e comprovam que a mente da gente trabalha por repetições, sejam essas repetições boas ou ruins. A mente vai entender como sendo importante para você e vai fazer isso virar um hábito na sua vida. Então, olha a importância de você criar hábitos saudáveis que realmente vão te levar para outro nível na sua carreira. E quando eu falo e trago conteúdos aqui no canal com o objetivo de te levar para outro nível na sua carreira, o que eu quero dizer exatamente é que eu quero ajudar cada vez mais líderes e aspirantes à liderança de equipe a conquistarem a alta performance e subir de cargo, porque cada vez mais líderes preparados certamente vão me ajudar a transformar a imagem desse setor, formando sucessores muito melhores do que nós estávamos quando iniciamos a nossa trajetória. E se você está iniciando agora, é uma mega de uma oportunidade de você se tornar um líder de fato referencial, diferenciado e que faz a diferença por onde você passar. Isso sim vai te dar a visibilidade que você precisa para crescer na sua carreira. Eu, por exemplo, cresci 9 vezes ao longo da minha trajetória profissional. E não foi fazendo aquilo que é típico. Certamente eu não acertei sempre, eu errei muito, mas eu escolhi aprender com os meus erros e fazer novamente muito melhor e muito melhor. Esse hábito que eu aprendi a desenvolver foi o que me fez sair de operadora a gerente de operações. Então, não vem com mimimi para o meu lado, porque se eu conseguir, certamente você consegue também. E tudo parte da mudança de mentalidade que você precisa ter e como você fundamenta os feedbacks que você terá a partir de agora com a sua equipe. E esse foi o Papo Reto de hoje. Eu espero ter te ajudado e, mais uma vez, despertar você para uma realidade que pode sim ser diferente. Está nas nossas mãos. Então, eu espero ter contribuído de alguma forma para que você comece já a fazer diferente, a se tornar um profissional diferenciado, a conquistar a alta performance junto com a sua equipe e definitivamente subir cada vez mais de cargo na sua carreira. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com outros pares, com outros profissionais do call center que também precisam mudar a mentalidade e escutar conteúdos como esse que vão ajudar de fato e parar com esse negócio de ficar trocando videozinhos pejorativos desse setor que é essencial e não é por acaso. E você faz parte disso e deve ter muito orgulho, assim como eu tenho. E caso você queira,
registra aí um comentário sobre o conteúdo, deixa sugestões de temas que você gostaria que eu trouxesse aqui para te ajudar a conquistar a alta performance e subir de cargo aí na sua carreira. É isso por hoje, até o próximo episódio do nosso Papo Reto. Tchau, tchau!